Deus seja louvado para todo sempre, seja louvado. Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, eu sou o pastor Romualdo Neves e estou aqui para ministrar uma palavra da parte de Deus para a sua vida. E hoje eu quero compartilhar com você um texto no livro do Pregador, livro do Eclesiastes, escrito pelo rei Salomão, o homem mais sábio do mundo. No capítulo de número 3 e versículo de número 1, diz assim o texto: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Bem, está aí esse texto diante de você, diante dos nossos olhos, para quem tem acesso à Bíblia Sagrada ou quem para ouvir. Uma palavra tremenda do sábio Salomão. Salomão, todo mundo conhece, filho do rei Davi, um homem que pediu a Deus sabedoria, mas além da sabedoria que Deus havia lhe dado, Deus lhe enriqueceu de grande modo. Foi um dos maiores reis de Israel. E no seu período não houve guerra. Salomão teve 3 períodos da sua vida. O período em que ele era solteiro, jovem, estava iniciando o seu casamento. O período em que os seus filhos haviam nascido e ele estava ensinando e doutrinando os seus filhos. E o período da sua velhice. Salomão teve experiências notáveis. E algumas delas também tristes. Ele pôs o seu coração a pensar na vida. E ele começou a analisar os fatos que ocorriam em seu tempo. E ele escreveu o livro de Cantares de Salomão quando ainda era muito jovem. Ele escreveu o livro dos Provérbios para instruir a sua prole. E escreveu o livro de Eclesiastes quando estava no fim da vida, quando estava bastante velho. Inclusive, Salomão, ele abre o seu coração e fala tudo que ele aprendeu e repassa o conhecimento. Então, o livro do Eclesiastes, o livro do Pregador, escrito por Salomão, é um livro de instrução, é um livro de ensinamento, é um livro que todos devem ler. No capítulo 3, Salomão aborda um dos temas muito importantes. É o tema que está relacionado ou correlacionado com a paciência ou com a espera. Ele fala a respeito do tempo. Salomão experimentou tempos de ansiedade. Salomão experimentou tempos em que ele queria que as coisas acontecessem naquele período. Mas ele aprendeu que tem coisas que só acontecem no tempo. Nós precisamos entender que existem coisas na nossa vida que só ocorrem no tempo. Não adianta querer burlar o processo, antecipar o processo das coisas. O capítulo de número 3, versículo de número 1, Salomão ele é muito enfático. Ele diz, tudo tem o seu tempo determinado. Ou seja, já está premoldado. Ele está falando de tempos fixos e também de tempos esporádicos. Por exemplo, aqui ele está citando o nascimento, a morte. No capítulo 3 ele cita o tempo de chuva, o tempo de sol, o tempo da plantação, o tempo da colheita. É interessante que Salomão ele abrange todas as áreas. Inclusive, quando ele fala sobre o nascimento, ele fala que o tempo de nascer são 9 meses de gravidez. E por mais ansiosa que a grávida esteja, nem por isso o seu filho vai nascer. Por mais que ela ame o seu próprio filho, nem por isso fará com que seu filho nasça com mais rapidez, a não ser que tenha uma complicação de gestação, e como é o caso de alguns que nasceram com 7 meses, mas num estado normal, num tempo normal, são 9 meses. Então é preciso esperar o tempo certo para que ocorram as coisas. Salomão diz, tudo tem um tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quando nós lemos esta palavra, tempo, nós nos deparamos com 2 palavras. Na semântica desta palavra, se aponta o kairos e o cronos. O kairos é o tempo de Deus, o cronos é o tempo do homem. Então existem coisas que estão na esfera humana. Mesmo na esfera humana, é preciso esperar. E há coisas que estão no tempo de Deus, aí é que tem que esperar mesmo. Vejamos então a questão do tempo na esfera humana. Se você entra na fila de um banco para fazer qualquer tipo de operação, seja de depósito, de saque ou de pagamento, ou seja qual for a transação, e você se depara com uma fila, você tem que esperar o seu momento. Você não pode atropelar.
Você não pode passar na frente das pessoas. Existe uma regra, um tempo determinado para você ser atendido. E qual é esse tempo determinado? É 15 minutos? 10 minutos? É como manda a lei, no máximo 15 minutos? Não, exatamente. Porque se a fila tiver um número maior de pessoas, o seu tempo será o número de atendimento daquelas pessoas que estão na sua frente. Se você tem 5 pessoas, seu tempo de atendimento será logo após as 5 pessoas serem atendidas. E não existe minutos ou segundos estipulado ou relacionado. Você vai ter que esperar. Existem outras questões também que na esfera humana nós temos que esperar. Entre elas, quando vamos enfrentar um curso, vamos para uma faculdade, então você escolhe onde você quer atuar. Qual é a graduação que você quer? Você quer se formar em quê? Qual é a área em que você escolheu? Então, existem cursos que duram 2 anos, existem outros que são 3, mas existem outros que são 4, são 6, até 8. Quando você se forma, você sabe que ainda tem um outro processo a seguir. Então, na esfera humana, no cronos humano, existem datas. Nós não podemos fechar os olhos para isso. Então, mesmo sendo no cronos, nós temos que ficar esperando o tempo certo para as coisas acontecer. Não podemos atropelar o tempo cronos, que mesmo é o tempo do homem. Se é para esperar, tem que esperar. E Salomão disse, sossegue a sua alma, espere. Agora, e quando é o tempo de Deus? Porque Deus não diz a você se tem 5 pessoas na sua frente, se tem 30 pessoas na sua frente, ou se você está apto, ou se você está preparado para receber aquilo que você quer. Só Deus é que sabe, amigo. Só Deus é que sabe, meu amado. Só Deus é que sabe, minha irmã. Então, por isso, nós precisamos estar atentos e fixos diante do Senhor com toda convicção e fé e esperar as coisas acontecer. Tenho visto muitas pessoas quebrarem a cara, um dito popular. Praticamente quebrarem a cara porque atropelam tudo que é para se esperar, que é atropelado, nunca dá certo. Pessoas que passam por cima dos processos, querem chegar no último degrau sem passar pelo primeiro. Não pode, tem que se passar degrau por degraus. Tem que se esperar o momento certo. Pessoas precipitadas nunca chegam a lugar nenhum. Pessoas precipitadas nunca abraçam o resultado final, nunca vê a colheita do que se plantou. Porque ele mesmo planta e com a ansiedade que é tão grande, ele mesmo arranca. Não se pode. Tem que se plantar e esperar para se colher. Porque é um tempo determinado. O próprio Salomão diz, há tempo de plantar e tempo de colher. Eu não posso plantar e querer colher ao mesmo tempo, de forma nenhuma. O sábio Salomão, ele também diz o seguinte, que há tempo de chorar e tempo de sorrir. Ué, existe tempo para isso? Existe. Humanamente falando, existem momentos na sua vida que o seu emocional está muito abalado. Então você pode chorar à vontade. Mas existem momentos que o seu emocional está firme e você está tão feliz que você está o tempo todo sorrindo. Então existem coisas na vida que é natural. Quando você recebe algo que lhe alegra, você sorri. Quando acontece algo que lhe entristece, você chora. A própria Bíblia diz que chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Então, se alguém está chorando do seu lado, é tempo de chorar com ele. Se alguém está sorrindo do seu lado, é tempo de sorrir com ele. Mas existem pessoas que querem sorrir o tempo todo. E existem outras que querem chorar o tempo todo. Não se pode estar nas duas extremidades. Você tem que escolher o equilíbrio, o tempo de chorar e o tempo de sorrir. Se é tempo de chorar, chore o que você tem de chorar. Mas acabou o tempo, entrou o tempo de sorrir, esqueça o choro, enxugue as lágrimas e comece a sorrir, porque chegou o tempo de cantar. Não é isso que está escrito no livro de Cantares de Salomão? Quando Salomão diz em sua poesia, no livro de Cantares, ele diz, aparecem as flores no campo e o tempo de cantar chegou? Por que chegou? Porque passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Então aparecem as flores no campo, ouve-se as aves no céu e chegou o tempo de cantar. Então, você não pode ficar detido em um tempo apenas. Se é tempo de chorar, chore. Se é tempo de sorrir, comece a dar mostrar o seu sorriso.
comece a se alegrar. A Bíblia nos ensina a estar bem em todos os tempos. Se é tempo de nascer, se é tempo de morrer, se é tempo de plantar, se é tempo de colher, se é tempo de chorar, se é tempo de sorrir, esteja sempre centralizado na vontade de Deus. Existe uma outra coisa que Salomão fala, que é o tempo de edificar. Está escrito aqui, tempo de derribar e tempo de edificar. Existem coisas na vida que você tem que destruir, mas existem coisas na vida que você tem que edificar. Então você tem que estar centralizado. É tempo de edificar ou é tempo de destruir? Só se destrói o que não presta. Só se aniquila aquilo que faz mal, aquilo que não protege. Vamos destruir. E vamos edificar o que é bom. Então, se você tem uma edificação que não prestou na sua vida, algo que você fez ou que você vem fazendo e que não é da vontade de Deus e que está te trazendo males, é tempo de destruir, arruinar, recomeçar tudo de novo. Recomeçar é algo muito importante e é um tempo aqui, tempo de destruir, tempo de recomeçar a edificar. Aquilo que não está dando certo, eu agora vou fazer diferente para que dê errado. Então eu tenho que estar centralizado. Eu estou vivendo um tempo de edificar ou estou vivendo um tempo de destruir? Eu estou vivendo um tempo de destruir ou estou vivendo um tempo de edificar? Mas eu tenho algo para lhe dizer. Não é destruir a vida do seu próximo. Não é destruir a vida do seu irmão e não é destruir a vida de uma organização. É tempo de destruir o que você fez de errado. É tempo de destruir aquilo que traz danos a você e danos às pessoas. E é tempo de reconstruir aquilo que é bom. Então o sábio Salomão, ele nos ensina a estar centralizado, seja no tempo Kairos ou seja no tempo Cronos. Esteja centrado, mesmo em tempos de abraçar e tempo de se afastar de abraços. Precisamos respeitar as pessoas em seu devido tempo. Tem gente que está querendo o abraço, mas tem gente que está querendo ficar um pouco reservado. Respeite o tempo das pessoas e as pessoas respeitarão o seu tempo. Quero convidar você agora para nós orarmos. Feche os seus olhos, eleva o seu pensamento ao trono da graça e ore comigo. Querido e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entramos mais uma vez diante da Tua presença, confiando que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor não perdeu o controle. Até da minha própria vida e da vida dos irmãos, o Senhor está no controle. O Senhor está de olhos atentos. E queremos te apresentar as pessoas que agora estão orando conosco, que colocaram seus nomes para a oração, que pediram oração. Confiaram, Senhor, que existe uma equipe para orar pelos problemas de cada um deles. Senhor, enquanto não chegar o tempo da vitória dessas pessoas, console os seus corações, fortaleça a sua alma, faz com que eles, Senhor, estejam vigorados, fortalecidos, esperando o tempo que o Senhor vai abrir a porta, que o Senhor vai curar a enfermidade. Senhor, se ainda não é o tempo, eu peço ao Senhor que o Senhor comece a trabalhar na vida espiritual de cada um, para que eles estejam firmes. Como disse o salmista Davi, esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Que o teu Espírito console os corações e fortaleça cada alma agora. E cada irmão que está enfrentando uma dificuldade, um problema, receba o teu refrigério e força para esperar o tempo certo em que o Senhor vai agir. Queremos te agradecer porque sabemos que o Senhor já está agindo por aqueles que em ti esperam. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Diga amém, diga graças a Deus, tome posse da sua vitória e espere o tempo de Deus que vai chegar à sua bênção.